paz e luz. Preste atenção, amigos. Fácil perceber, ao correr dos olhos, pelo conteúdo principalmente do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, a importância dada pelos espíritos superiores e por Allan Kardec ao tema envolvendo o direito, as leis e a justiça. Nada menos do que uma quarta parte desta primeira obra, o Livro dos Espíritos, é chamado Livro Terceiro, é dedicada ao assunto, tanto em extensão como em número de questões ali contidas. Estas são 306, portanto, quase 30% do total do livro, o Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo na abertura, nós encontramos "Eu não vim destruir a lei", falando dos fundamentos disciplinadores de conduta explicitados por Jesus e mais amplamente explicados pelos Espíritos. O item 3, Justiça das Aflições, do capítulo 5 e o capítulo 11, principalmente normatizam, explicam, recomendam, exortam o mandamento do amor. E dai a César o que é de César, caridade para com os criminosos. E o capítulo anterior, o 10º, tem o não julgueis para não serdes julgados. Portanto, tudo está relacionado à área do direito. Também o livro Céu e Inferno, com seu Código Penal da Vida Futura, que é composto por 33 artigos, bem poderia servir de inspiração para a aplicação da justiça aqui na Terra. Bem, esse é o nosso roteiro básico do tema livre de hoje, discorrendo sobre as conexões do Espiritismo com o direito, as leis e a justiça. Queridos amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre as leis do direito e a justiça, ou direito, as leis e a justiça, como queiram. Comigo aqui André Klenes, a Rose Heinemann. Vocês perceberam na nossa abertura que a gente colocou ali algumas citações de questões do Livro dos Espíritos, capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, citamos também o livro Céu e Inferno, todas são 3 obras básicas da doutrina espírita. E de todas elas a gente percebe que havia uma preocupação do codificador Allan Kardec e dos espíritos em nos trazer algumas informações, talvez pautando um pouco, esclarecendo algumas coisas que na lei mosaica, por exemplo, não havia sido contemplado ou foi colocado de uma maneira muito sintética, e os espíritos trouxeram, Kardec fustigou isso, fazia as perguntas, se isso era certo, se aquilo estava errado, se como é que deveria proceder, e a gente encontrou algumas referências, tem muito mais. Tanto que eu coloquei que são 306 questões, só tratando das leis morais ali, que de certa forma podem ser colocadas pelo menos em paralelo com as leis materiais, a nossa ideia é mais ou menos essa. Então eu coloco aqui, eu vou começar aqui com a Rose, com a questão, não é uma questão de aprofundamento aqui, nós não vamos fazer uma explanação sobre cada questão, é apenas um apanhado para mostrar como existe essas relações com a nossa justiça, com o nosso entender do que é justo, do que é certo, do que é errado. A questão 689 diz assim: a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. E aí eu fiz uma ponte com a questão 797, conduzindo ao caminho do progresso pela reformulação de suas leis. É isso que eu quero que a Rosa explique rapidinho para nós aqui, de maneira resumida. Ou seja, as leis não são perfeitas, aquelas que regem nossa vida, nós, com o progresso, né, e com o despertar moral, do senso moral dos espíritos imortais, é que há esse amadurecimento de necessidade de formar, constituir, legislar leis melhores. Com certeza. Nas épocas mais primitivas, o que as leis atendiam? O direito mais forte, né? O dever do fraco pagar tributo, servir, não ter direito de opinar. Então, as leis sempre serviram, até determinada época, aos interesses dos mais fortes.
Com o progresso humano e à medida que a sociedade se organizou para coletivamente fazer ouvir e valer a sua voz também, o fim dos regimes autocráticos, é que começou a ser respeitado mais amplamente, na prática, a teoria, os direitos da população em geral, os direitos dos homens comuns. À medida que esses se organizaram, é que puderam fazer valer a sua força, tendo o direito de votar nos seus representantes e, portanto, estando representados, votar as próprias leis indiretamente. Essa é a tese. O que se busca com as leis humanas? Atender, hoje em dia, ao direito coletivo, com exceção de alguns países ainda mais autocráticos, né, em que o direito do governante ainda prevalece sobre o da maioria. E a humanidade, à medida que progride, vai cada vez mais aprimorando as suas leis, e nós notamos que aquelas condutas socialmente reprimíveis com a pena, que é o que o direito e a justiça buscam atingir no ponto de vista humano, se aproximam cada vez mais dos conceitos morais da própria legislação divina. Por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, com a implantação do Estado Social do Direito, não se concebe mais o direito de propriedade ilimitado. É uma tese vencida, própria do século retrasado, passado. E o direito individual, ele está cerceado pelo interesse da maioria. As próprias leis já asseguram isso, até certo ponto. Então, o que nós notamos? Que a humanidade vai progredindo. Por quê? Somos espíritos mais perfeitos? Não, porque pela reencarnação vamos progredindo, aprendendo, adquirindo experiência, adquirindo sabedoria, e a humanidade refletindo em cada fase da sua evolução, em cada época da sua expansão de conhecimento, essa evolução e esse conhecimento adquirido ao longo dos tempos, ela vai também elegendo leis cada vez mais aperfeiçoadas, até que um dia, talvez, possamos ter leis humanas que reflitam totalmente, né, aquilo que consideramos ser as leis divinas. Exatamente. Andréia, ali no livro Obras Póstumas, que não faz parte propriamente das 5 obras básicas, mas tanto que ela foi publicada após a desencarnação de Kardec, mas onde lá consta muitas ideias dele, muitas coisas deixadas, elaboradas por ele, que já haviam sido publicadas na Revista Espírita, por exemplo, diz lá que, embora, né, há uma restrição aí, mas ele dá a entender que, eu quero ver se você confirma isso, embora só as leis sejam insuficientes para assegurar a felicidade dos homens, porque coíbem as más paixões sem destruí-las, elas são mais repressoras que moralizadoras. Então a gente coloca aqui, não sei se você entende dessa maneira, que ele está dizendo que as leis são imperfeitas, mas é melhor ter leis imperfeitas do que não ter nenhuma, né? Como foi o caso, inclusive, do Talião, né? Que dizia-se que na época, quando alguém cometia uma ofensa, um crime, lesava de alguma maneira uma pessoa ou outro alguém da família, por exemplo, às vezes havia a vingança e ela era desproporcional àquele ato inicial. Então a lei de Talião disse, olha, é olho por olho, dente por dente. Então, para a época foi um certo avanço. Hoje em dia nós temos muitas leis, né, vigentes, que elas não são perfeitas, mas, como a Rose colocou, estamos a caminho. Exato, não são perfeitas justamente porque não estamos nesse grau de perfeição, nesse planeta que estamos vivendo agora. Nós estamos aprendendo, é um processo progressivo. E aí, à medida que, como vocês falaram, à medida que a pessoa vai entendendo que não pode ultrapassar o limite da liberdade alheia do outro, não fazer ao outro o que não queremos que nos façam, então a gente vai entrando e vai tornando essas leis um pouco mais factíveis para auxiliar a humanidade num todo. Quando nós estamos falando desse rigor, né, que a gente sabe que as leis não são perfeitas justamente porque os homens é que constroem, né, eles que escrevem, eles que formulam. As leis naturais, que são as leis divinas, são diferentes. Existe a perfeição nas leis de Deus. E quando nós observamos isso com amor, com carinho, quando nós prestamos atenção nas leis divinas, nós nos tornamos
pouco a pouco, num processo lento, progressivo, mais aptos para cumprir pelo menos essas leis falhas humanas, não é? Porque sabemos, tem muita coisa ainda que precisamos melhorar. E a gente vê, né, André, só para corroborando o que você está dizendo, que, por exemplo, nós vemos aqui no Brasil muitas leis que privilegiam certas classes, a classe política, por exemplo, né? Inclusive, para ficar bem claro, bem explícito, na área salarial, né? O que eles têm de vantagens, de privilégios, é uma coisa espantosa que poucos países do mundo têm. Aqui no Brasil tem tudo e mais um pouco. E estão parados, não é aquela história, é legal, mas é imoral, né? Não é ilegal, mas é imoral. Então isso um dia, alguém vai ter que se convencer, quando a maioria da sociedade exigir que isso seja corrigido, essas distorções, um dia a gente vai chegar lá. Isso é só um exemplo. Nós vamos ainda passar para a Rose aqui de novo, para a questão 885, que só fecha, né, Rose? O que já foi dito até aqui. Diz assim, olha: os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Com certeza. O direito individual prevalecendo, né, mesmo a propriedade, por exemplo, em determinado período, era aceito. O direito dos reis, né, de determinarem a vida e a morte dos seus tutelados, dos seus vassalos, muitas vezes sem processo legal legítimo, era aceito. Hoje em dia, com o progresso, essas questões não são mais toleradas, né? O povo já, até certo ponto, consegue fazer ouvir a sua voz, embora através dos seus representantes. Então, o direito coletivo, ele tende a crescer com o progresso e certamente atingirá ainda culminâncias que nós estamos longe de sequer vislumbrar. O direito humano age onde a lei moral não agiu. As condutas que foram infringidas são tão graves que o direito humano tem que apenar. Ele tem que proteger a propriedade ferozmente, mas hoje em dia, todos esses direitos individuais, eles estão relativizados. Já se começa a enxergar que há um direito geral, independente da classe social, do poder econômico, até do grau de instrução, à saúde, ao trabalho, à proteção da educação e segurança. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com o nosso tema livre de hoje. Prezados amigos, estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa de hoje, no tema livre. Nós estamos falando sobre leis, direito e justiça, direito, leis e justiça. Nós citamos aí algumas questões do Livro dos Espíritos anteriormente. Eu havia citado o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, capítulo 11, capítulo 10, vocês podem consultar, que alguns dos temas são relacionados a esse assunto, exatamente sobre legislação, sobre as leis naturais, que André bem frisou, etc. Nós vamos, nessa segunda parte, pegar aqui mais 4 questões do Livro dos Espíritos. A questão 882, direito, ela fala, aqui não é uma transcrição, viu? É direito a defender o que juntou com trabalho honesto. O que abre a discussão aqui, eu coloquei, né, para a Rose comentar, sobre a reforma agrária e as invasões de terra. Veja como tem muito a ver, o direito à propriedade. E a questão 884, o caráter da propriedade legítima, adquirida sem prejuízo alheio. Ok? Ok. Não tenho muito conhecimento da reforma agrária, né? Mas eu estou dizendo que tem a ver. Tá. Quando você joga, o que eu quero colocar aqui, o direito pessoal se você, coletivo. Quando a reforma agrária, às vezes, tem uma proposição de invasão de terras, ou seja, uma deturpação do direito à terra, de um lugar para viver, de cultivar, aí as pessoas abusam fazendo invasão de propriedades que, às vezes, não são propriedades improdutivas, tem tudo a ver com essas duas questões aqui, que contraria esse aspecto Vamos colocar, querer então, pela força, né? Vamos colocar o que é o mundo real, o que é o mundo ideal, né? É óbvio que a pessoa, aquilo que ela adquiriu pelo seu trabalho honesto, né, sem prejudicar ninguém, ela tem direito a defender e conservar. Esse direito, entretanto, é relativo. É relativo ao quê? Aos nossos direitos de caridade cristã e de solidariedade humana.
Não é legítimo, embora seja legal, que uma pessoa detenha uma grande propriedade sem fazer com que os frutos e os lucros daquele lugar sejam repartidos entre aqueles que dão a vida, o suor, o sangue e o trabalho para que ela produza. Também não é justo que pessoas interessadas em adquirir sem trabalho honesto, sem terem se dado ao trabalho de investir anos de sacrifício e suor para construir, de estudar para ter uma condição melhor, elas invadam e queiram ter automaticamente um pedaço do que o outro conquistou. É preciso ver que a criatura humana tem o dever de trabalhar, amealhar, conservar, proteger o que é seu, proteger o que dá segurança à sua família. Mas não podemos esquecer que ela tem o dever moral de fazer com que essa propriedade bem administrada tenha os seus frutos e seus lucros revertidos em favor dos trabalhadores que legitimamente também laboram nela. Não pode haver o excesso, o direito de invasão é imoral, né? Para adquirir aquilo pelo que não se trabalhou. Como é imoral uma pessoa ter grandes latifúndios e reservar todos os lucros só para si, embora seja legal. Perfeito. E só reiterando aqui na 884, né, vai destacar bem isso aqui para frisarmos. Qual é a propriedade legítima? É aquela que é adquirida sem prejuízo alheio. Tá? Bom, e as questões 881 e 883, André, fala sobre o direito de juntar para viver e repousar. Aqui está falando sobre, a gente podia discutir aqui a aposentadoria, né? Oba! Aposentadoria e tal. E sobre o acúmulo egoísta, na questão 883. Você consegue juntar essas duas questões aí? Que é o gancho que a Rose trouxe. Isso. Se a pessoa tiver uma grande área de produção, embora seja legal, e ela segurar aquilo só para ela, isso é injusto com os demais, né? E não é só propriedade, ela investe milhões e tem milhões e não abre mão de nada para ninguém, né? Esse é o acúmulo egoísta. Porém, aquele que trabalhou e tal, que não tem mais condições de trabalho, ele tem direito ao repouso, aí, basicamente isso, né? No Livro dos Espíritos, na explicação de Kardec, tem uma nota que é super interessante, que ele faz quase um resumo de todas essas questões do repouso, do trabalho, da lei de progresso, de quanto a gente precisa entender que sim, precisamos trabalhar, o trabalho nos dignifica e precisamos dele, não é? Se nós pensássemos no nosso corpo, nos nossos órgãos internos e o nosso coração resolvesse não trabalhar, não estaríamos aqui. Também essas questões me remetem muito à minha infância, na fábula da formiga e da cigarra, que a cigarra só ficava cantando e a formiguinha trabalhando o tempo todo, para ela acumular para a época de escassez do inverno. Assim também é quando nós estamos organizando a nossa vida, dentro das nossas necessidades materiais, precisamos fazer um acúmulo de certa forma, seja pelas leis que temos de previdência, ou seja por economias que realizamos ou investimentos que fazemos, porque quando envelhecemos lá na frente, não teremos a mesma disposição para o trabalho, a mesma energia e precisaremos continuar sobrevivendo. Então, de acordo com as leis naturais, as leis divinas e também as leis humanas, nós precisamos nos organizar. Então, precisamos sim trabalhar, precisamos nos organizar para o futuro. Só que sempre o excesso, porque se nós vivêssemos do básico, sem fazermos o excesso, teríamos o suficiente para todos. E aí ele coloca aqui buscar esse equilíbrio, né, realmente entre as duas, mas é a questão de consciência de cada um. Só para fechar aqui, eu deixo para vocês três fazer um rápido painel, nós temos 2 minutinhos, pouco mais, sobre questões que tem muito também a ver com o que a gente está falando aqui, o tema central, que é leis, né, direitos, justiça, que é pena de morte, aborto e eutanásia. Você quer que resuma? Nós temos pelo tempo que nós temos. O que é básico na doutrina espírita? O respeito à vida. Só Deus tem o direito de determinar quanto tempo uma criatura vai viver.
Nós podemos dar dignidade ao desencarne, proporcionando sedativos, situações de não dor, mas não podemos abreviar uma vida, não está nas nossas mãos. O tempo que a pessoa passa, às vezes até com um relativo sofrimento que pode ser atenuado, vai impedir que ela leve muito tempo de readaptação e sofrimento no umbral, no plano espiritual. Então tem sua finalidade. No aborto, obviamente, a doutrina espírita só admite o aborto numa circunstância, quando é para salvar a vida da mãe. No restante, sejam quais forem as circunstâncias, sempre é preferível que, embora a dificuldade e a dor que algumas situações nos tragam, enfrentemos a vida que está ali esperando uma oportunidade. Aquele espírito já existe, ele aceitou renascer naquela situação difícil em que não vai ser muito bem aceito. É preciso que demos a ele o nosso apoio possível para que aquela ocasião não se perca. Então, o aborto, de forma nenhuma, a não ser para salvar a vida da mãe. E a pena de morte, com certeza. A doutrina espírita admite que, a qualquer tempo, a criatura pode e deve ser segregada a benefício da maioria, se necessário, e reeducada. Como a lei de Deus jamais se fecha em novas oportunidades através da reencarnação, para nós voltarmos e aprendermos, também não admite que se abrevie uma vida humana a pretexto de apenar uma conduta que infringiu as leis humanas ou as leis morais. É preferível que aquela criatura fique mais tempo aqui presa a um corpo, e num processo de preferência de reeducação, do que solta no mundo espiritual, perturbando outras e demorando ainda mais a aprender. Meus amigos, eu só queria reforçar que nós temos que cuidar. Por que a gente traz esse tipo de assunto aqui? Porque é muito importante e é aí que está. A nossa legislação atual está avançando cada vez mais na permissividade tanto do aborto e lá fora da eutanásia, ok? E nós temos que ficar vigilantes, nós temos que acionar os nossos representantes, principalmente em Brasília, se nós não concordamos com o tipo de pauta que está sendo empurrado goela abaixo das pessoas. Em relação ao aborto, é uma coisa que está extrapolando todos os limites. Inteirem-se, pesquisem e saibam o que está sendo programado, que tipo de regulamentação, que tipo de legislação está se tentando fazer dentro deste país. Então não é nenhuma brincadeira. Depois que as coisas estiverem consumadas, escritas, assinadas, não adianta chorar. Aí depois o arrependimento é tarde. Nós temos que agir agora, como pessoas de bem, e dizer que nós não concordamos. Fazer valer a nossa voz, nós pessoas de bem. Essas pautas progressistas, elas têm sempre essa ideia de avançar, em nome de liberdade e de direitos humanos, que de direitos humanos não tem nada. Então fica aí o nosso abraço, segue o nosso programa. Olá, amigos. Hoje, no Fonte Allan Kardec, nós iremos conversar um pouquinho a respeito do livro Estante da Vida, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. É o capítulo 13, que vai dizer assim, perto de Deus. Então, tinha uma conversa ali que inicia falando de um diálogo entre a alma e o emissário divino. Então ela vai e diz assim, anjo bom, já fiz inúmeras romagens na terra. Ela estava preparando para reencarnar. Então ela pede para esse anjo que ela queria estar numa missão que ela estivesse perto de Deus, porque ela já tinha vindo de várias formas, já tinha falhado, já tinha acertado e agora ela gostaria de uma missão que fosse perto de Deus. Aí o anjo bom fala para ela assim, se ela tem consciência do que ela estava pedindo. E ela diz que sim. Aí ele fala que o que ela estava pedindo, quando não é bem feito, quando não tem o sucesso esperado, ou que há falha, traz um prejuízo muito grande para a parte emocional e espiritual. E se ela estava preparada? E ela diz que sim, e pede para ele então que desse as instruções. E ele novamente insiste, você tem certeza que você quer essa missão perto de Deus, estando entre os homens? E ela fala que sim, que com a ajuda e o amparo do Senhor, ela estaria
né, teria sucesso. Então ele começa então a enumerar a tarefa que ela tem pela frente, que ela está pedindo. Então ela começa assim, que ela vai ir para o mundo e que ela vai dar um nome por esse amor, e que nem sempre esse mesmo nome lembrará dela. E esse nome é igual que os homens dão o tratamento a Deus. E ela o que mais? Ele também vai dizer também que tudo que ela fizer, como ela fizer, ela não vai medir esforços, porque ela vai doar, ela vai amar incessantemente e nem por isso será reconhecida e será lembrada. E ela pergunta, o que mais? Aí ele vai dizer também que quando os homens resolverem fazer guerras, ela não terá condições nenhuma de impedir, porque a guerra, eles irão guerrear, irão se matar, trazendo para ela muitas lágrimas. E ela fala assim, o que mais? Então ele vai falar também que todas as profissões da terra terão os seus honorários, o seu salário, terá a sua jornada de trabalho estabelecida, mas como a tarefa dela, a missão dela é perto de Deus e o Pai Celestial trabalha incessantemente dia e noite, ela não terá essa jornada estipulada, não terá horário de descanso. E ela vai então, pergunta, o que mais? E ele vai responder que além dela não ter o descanso, ela também não vai ter o salário, ela não vai ganhar nenhuma moeda por essa missão que ela está então pleiteando. E ela vai perguntando o que mais? Então ele vai falar que ela vai permanecer em vigília. Enquanto os outros dormem, ela vai permanecer em vigília até que tudo esteja de uma forma mais tranquila. O que mais? E ele vai falar que ela não medirá sacrifícios para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti mesmo. Né? Então ela vai esquecer dela mesma para poder servir o outro, e que ela vai ser muitas vezes receber apelidos de maluca, de louca, de possessiva. E assim ela pergunta, o que mais? Né? E ela vai falando que, né, o anjo vai falando que ela vai zelar pelos outros, mas nem sempre os outros vão zelar por ela. E ela continua então ali ouvindo pacientemente as instruções que o anjo vai falando. Aí vai chegar um momento, né, que ele vai dizer a ela que ela vai fazer o pão para todos, mas nem sempre ela irá desfrutar da companhia de todos para aquele pão que ela serviu, ficando ali muitas vezes a última na mesa, para poder saborear o alimento. Então, ela já toda emocionada diz, anjo bom, a alma em pranto de emoção e de esperança, pergunta, mas que missão será essa? O emissário divino endereça a ela um profundo olhar e respondeu num gesto de bênçãos, serás mães. Então, veja, mãe, muitas vezes nós não sabemos de onde, a nossa força, o nosso otimismo, a nossa esperança, a nossa paciência para aquele ser que nós carregamos no ventre. Mas nem sempre nós somos reconhecidas. Mas o importante é que é uma missão que nos deixa mais perto de Deus. Então, todas nós, mães, temos uma missão de educar, de orientar os nossos pequenos.